Boa tarde. So before we begin the class of this day, Antes de nós começar essa classe, aula, I wish one of you to give us a summary of what we did yesterday. eu gostaria que alguns de vocês deram um resumo do que a gente fez ontem, So that we can put ourselves in some recap. para assim nós pegar um pouco de contexto. So Sister Gail, Irmã Gayle, in a summary, 1 or 2 words, what did we learn yesterday? se você puder dar um resumo em 2, 3 palavras, o que a senhora aprendeu ontem? Sobre a guerra civil? Só que nós marcamos mais algumas datas, começando de 1773 para frente. Nós falamos sobre escravidão, o que mais? E o juízo, que é a guerra civil. So this is a line of progression for what thing? Então, essa aqui é uma linha de progressão sobre o quê? What are we tracing? O que é que nós estamos aí traçando? Which theme are we tracing? Ou qual é o tema que está sendo falado nessa linha? As guerras? The wars? Do we see any war in 1798? Será que temos uma guerra aí em 1798? We only see a war at the end, around 5 years. É certo sim, tem uma guerra aí desses 5 anos nos 60. What is the common theme that you can thread throughout all these years from 73 to 1865? Mas na verdade, qual é o tema comum que você consegue rastrear nessa linha de 73? So it's slavery. Sobre a escravidão. Ok. So in the period of the 1260, Então, no período dos 1260 anos, we saw that there was church and state. nós vemos que havia igreja e Estado junto. So the nation who is going to come after the 1260 is going to separate church and state. Então, a nação que vai vir depois dos 1260 anos tem que separar a igreja e o Estado. So we wanted to trace how the United States will separate church and state. Então, é assim como nós tínhamos traçando como é que os Estados Unidos separam a igreja do Estado. And we saw it was through the institution of the Constitution. E nós entendemos que foi mediante a instituição da Constituição. But before the Constitution can be instituted, there was a problem. Só que antes dessa Constituição ser instituída, havia um problema. And this problem was slavery. O problema era a escravidão. So who else, Brother Caesar? Irmão César, In one sentence also. numa sentença que aprendemos that we have two different kinds of streams of information since the beginning. Since the Constitution is being written and its declarations from 1773 onward, and that the issue of slavery and the way they read the documents of the Constitution has a prophetic bearing or importance, because that document, it's a prophetic document. So finally, these two streams of information, they get into a war in the Civil War, during the Civil War. So we can see two factions that are warring.
Então, vemos essas duas facções que estão a lutar. And the result that culminated in the Civil War E o resultado que acabou depois da Guerra Civil, you can be able to trace it all the way from the Constitutional Convention or 1773. nós podemos colocar e rastrear isso desde o início da Convenção Constitucional de 1773. So in the Constitutional Convention, we see two groups of people discussing about slavery. Então, na Convenção Constitucional, podemos ver que tem dois grupos de pessoas que estão discutindo sobre a escravidão. And one party is saying they are pro-slavery, another one is anti-slavery. E uma parte desse grupo era pró-escravatura e o outro estava em contra. And we see the same dynamics playing out in the Civil War. E a mesma dinâmica nós vemos que aconteceu depois, na Guerra Civil. But we also mentioned yesterday Só que nós também mencionamos ontem that in this history we also have the Millerite movement. que nesse período é quando também acontece a história dos mileritas, o Miller- movimento milerita. Okay. The Millerite movement starting from the time of the end 1798 to 1863. E o movimento milerita ele começou em 1798 e chega até 1863. And we laid the above line E tínhamos colocado a linha deles em cima to illustrate certain significant waymarks that culminated to 1863. para ressaltar alguns marcos que foram importantes até 1863. So we were tracing the SDA movement, Então, dessa forma, nós estamos fazendo uma linha do movimento adventista. and this was tracing the United States of America. E essa linha de aqui embaixo está lidando com os Estados Unidos. So we'll come back to this line later on, E a essa linha de em cima nós vamos voltar depois. but for now I want us to focus on the Civil War period. Por agora, eu só quero me focar só na linha da Guerra Civil. And I hope so far we have understood we are tracing church and state. E you hope that so far? They have known we are tracing church and state. E espero que até agora vocês já conseguem ver que estamos falando e lidando com a igreja e o Estado. So we said this period between 1861 to 65 is a civil war. Então nós já dissemos que esse período de 1861 até o 65 é a Guerra Civil 151 years will take us to the civil war between 9/11 to 2019. e o número 151 nos vai levar a o período de 11 de setembro até 2019. So the major issue during the civil war was slavery, O assunto mais importante durante a Guerra Civil era a escravatura. but we also said this slavery, the two parties understood it from the Constitution and from the Bible. Can you repeat The that? South and the North Uhum. O Norte e o Sul, were able to understand the Constitution. eles tinham a possibilidade de entender Sorry. a Constituição. They were able to understand the institution of slavery Não, through the eles Constitution and the Bible. Eles poderiam ter entendido o assunto, o problema com a escravidão a partir da Constituição e da Bíblia. So they were giving their arguments through the Bible and the Constitution. Então, eles usavam argumentos da Bíblia e da Constituição, So therefore, the unity of church and state brings the Sunday law. e é por isso que a união da Igreja e Estado traz o decreto dominical. So we say that during the American Civil War, E nós dizemos já que durante o período da Guerra Civil, it was the war between the North and the South, essa guerra entre o Norte e o Sul, the Union and the Confederacy. que era a União e os Confederados. So the line of the SDA will be able to tell us what was the perspective of Ellen White concerning the Civil War. Então, essa linha do movimento adventista nos vai mostrar qual é a posição e a perspectiva da irmã White sobre a escravatura. And the two sources of information that were being used in that time. E também as duas fontes de informação que eram evidentes naquele período de tempo. So the Civil War begins in 61 A Guerra Civil começou no ano 1861 and ends at 65. e acaba em 1865. The midpoint is 1863. O ponto no meio seria 1863. And you can trust this midpoint to 2014. E esse ponto no meio é aquele que nós podemos levar até 2014. So I'll just mention significant things that happened on these 3 dates. You are going to. Mention something significant there. Então, vou mencionar algumas coisas importantes que aconteceram nessas 3 datas ou 3 anos que estão aí. So I'll not go to a lot of details.
Então, não vou entrar muito em detalhe, não. because we're just looking for specific points. Porque só quero ressaltar alguns pontos específicos. So there is a war between the North and the South. Temos essa guerra entre o Norte e o Sul. This is the Union. A União, o Norte, These are the Confederates. e os Confederados estão no Sul. And in 1861, the president is Abraham Lincoln. Em 1861, o presidente é Abraham Lincoln. 1 year before that, it's 1860, and 1860 is an electioneering. O ano anterior, 1860, foi um ano de eleições. So in 1860, we have elections. Então, as eleições acontecem nesse ano Abraham Lincoln is elected. e Abraham Lincoln ganhou as eleições. And we know Abraham Lincoln was the leader of was coming from the northern side of the United States. E nós já sabemos que Abraham Lincoln, ele era uma pessoa do norte dos Estados Unidos. So the war broke out in April 1861. E a guerra, ela começou em abril de 1861, When the southern forces they attacked a fort quando as forças do sul atacaram uma fortaleza in South Carolina. em Carolina do Sul. And this was shortly after the inauguration of the president, Abraham Lincoln. E isso aconteceu bem assim, logo depois da inauguração do presidente. So what they were advocating for, the Southerners, E aqueles do sul, o que eles estavam apoiando, o que eles queriam, that they should be left alone to uphold slavery in the individual states. de que deveriam eles ser deixados a manter a escravidão de forma individual, cada estado sua própria decisão. And they say that the Constitution was advocating for state rights. E eles diziam que era a Constituição que os dava a eles no sul esses direitos. So the Northerners, Mas os do norte, we know they were anti-slavery. sabemos que eles estavam contra a escravidão. And one of the strategies we saw yesterday that they were using was containment. E uma dessas estratégias que nós ontem estávamos falando era, what's the name of the strategy? Containment, to contain something. A estratégia de conter. So they were avoiding slavery from expanding to the other states. Onde eles estavam tentando evitar ou parar a espalhação da escravidão em mais estados. And we saw two ways in which they were to do this. We saw the what? Two ways E nós vemos que eram duas formas em que eles queriam conseguir aquilo. in which they were to accomplish the abolition of slavery. Onde eles iam conseguir essa abolição que eles queriam da escravidão. So Brother Rafa, which was one of the ways? E, irmão Rafa, qual era uma dessas formas que eles estavam usando para evitar a espalhação da escravidão e aboli-la? Pode pegar o síntese. Do you remember the two ways we said the Northerners wanted to abolish slavery? Você lembra que havia duas formas na qual os do norte estavam querendo abolir a escravidão? So we gave at least two perspectives of how they wanted to abolish slavery. E nós pelo menos falamos de duas perspectivas, como eles queriam alcançar isso. Foi quando teve o ato, a lei, a proclamação da emancipação, 63. So I believe it was the Proclamation of Emancipation in 63? In 63? Eles falaram que os não precisavam, que fugiam para o norte, poderiam Where the slaves that were fleeing from south, coming to north, they would not be taken back. Before we got there to the Emancipation Proclamation, Então, antes de nós chegar a essa emancipação, a proclamação da emancipação, the northern states wanted to do with slavery, os do norte, eles queriam acabar com a escravidão. and the southerners did not want to do with slavery. Só que os do sul não queriam.
So to enable the northern states to take away slavery, they had two proposals. Então havia duas propostas que os estados do norte tinham para conseguir acabar com a escravidão, aboli-la. Emancipation Proclamation came after several years. A proclamação de emancipação, ela aconteceu depois. So I believe I remember one. Okay. Que os filhos dos escravos, The slave sons, eles teriam que trabalhar até uma certa idade, they will work only up to a certain age, e aí eles seriam libertos. and then they will be delivered. Isso seria uma forma paliativa de acabar de vez com a escravidão. So it would be like a progressive way to get to the abolition. Okay. So that was one of it. Ok? Essa era uma das formas, So the slaves who were there currently in slavery, que era assim, os escravos que estavam sendo escravos naquele momento, they were recognized as the first generation. So I'll write first generation of slaves. eles iam ser reconhecidos, e vou escrever, como a primeira geração de escravos, depois de implementar aquilo. They will die in slavery. E eles teriam que morrer como escravos. But this first generation had children. Só que essa primeira geração, quando tivesse filhos, When they are born, they are slaves. esses filhos nasceriam como escravos, But they will only work until their prime age. só que eles trabalhariam como escravos só até uma idade específica. Around 25 to 35, then they'll be released to be free Que citizens. mais ou menos entre 25 e 35 anos, ali eles seriam libertos. So this is one of the methods, and it was about progression. Esse era um dos métodos e podemos chamar eles progressão. Or it was a gradual abolition of slavery. Seria como uma abolição gradual da escravidão. Another one, Sister Rosie? Mais uma, irmã Rose. The deliverance, the immediate deliverance. So there was also an immediate effect. Então tem um efeito também imediato. So the other method was to release all the slaves, like immediately. O segundo método, então, era liberar todos de forma imediata. So to do away with slavery, they'll either release all the slaves at Então once, para acabar com a escravidão, era preciso libertar todos os escravos de uma só vez, or they can use the first method of the first generation to die in slavery, then the children will be released later on. ou usar esse método de progressão, onde a primeira geração ficaria como escravo e só os filhos, até certa idade, ficariam livres. But we said the southern states did not like this. Só que nós dizemos que os estados do sul não gostavam dessa ideia. What was the reason why they did not want to do away with slavery? E qual é a razão por qual os do sul não queriam acabar com a escravidão? Leah? Yes, Cesar. Según lo que ya yo había leído, los del sur According to what I already read, the southern, no querían abolir la esclavitud debido a que ellos todavía tenían una economía de tierra, o sea, digamos, ellos poseían muchas tierras y ellos necesitaban mano de obra esclava. so the reason is because the south, they depend a lot of from slaves because they had a lot of land to be worked, a lot of farms. So they were cotton farmers. Então eles eram fazendeiros de como que é? Cotton. Algodão. And cotton needed a lot of man labor, so it was necessary for them to have slaves. Então o algodão precisava muita mão de obra e assim eles ainda queriam manter os escravos. Y en cambio en el norte ellos necesitaban que las personas esclavas fueran libres, But in contrast, the people from north, they needed the slaves to be free porque ellos tenían industrias, pequeñas y medianas industrias, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Digamos, era como una especie de industrialización
haciendo ahorita. because in the north they had some kind of businesses and industries growing, and they needed those people to work there. Exacto. Y esa mano de obra para ellos mantener esclavos era muy cara. So the type of manual work that the north needed, if it came from slave, it was going to be too expensive. Ajá. Entonces ellos necesitaban que dejaran de ser esclavos y solamente que les pagaran un salario. So what they wanted is them to be actually free people and only pay to them a normal salary. Porque si eran esclavos, entonces ellos se tenían que encargar de su comida, de la habitación, de la luz. Then if they were slave, they would have to pay for food and accommodation, etc. Okay. Thank you. Obrigado. So in 1860 we have elections. Abraham Lincoln is elected as first president. Então, temos no ano 60 as eleições onde Abraham Lincoln foi eleito presidente. But he can only be inaugurated until the next year. Só que ele é inaugurado no seguinte ano. But also in 1860 A posse é no seguinte ano. we saw something about the Cooper's address. The what? I think Cooper's. Então, temos aí, he made an address. Yeah. So, então, ele deu um discurso que se chama o discurso de Coopers. And it was made by Abraham Lincoln. It was made. Abraham Lincoln is the one who made the speech. Então, ele deu esse discurso. And in this speech, he sees the division between the South and the North and probably the beginning of a civil war. E é nesse discurso quando ele começa a explicar a divisão que estava acontecendo entre o Norte e o Sul e a possível guerra civil que ia começar. So when he is inaugurated into office in 1861, the war breaks out. Então, depois dele ter tomado posse, a guerra civil começou. So in 1861, Então, em 1861, when the war has begun, the northern side are losing the war. quando essa guerra começa, o lado do norte é aquele que está perdendo a guerra. For the better part of this period, Na verdade, na maioria desse período aqui, o norte está perdendo a guerra. so the south are winning, the north are losing. Então, estão ganhando os do sul, estão perdendo os do norte. And the south are claiming that God is on their side because the Bible institutes slavery. South belief. Então, os do sul estão acreditando que então Deus está do lado deles, porque eles são, na verdade, os que estão apoiando a Bíblia com a escravidão. And therefore they are condemning the north that they should also institute slavery. Então, eles estão condenando os do norte, dizendo para eles que eles têm que também instituir a escravidão. In 1861, we have the ratification of the Confederates Constitution. So the Southern have a constitution. Então, no sul, em 1861, eles têm a ratificação da Constituição própria que eles tinham feito. It's called the Constitution, the Confederates Constitution. E se conhece como a Constituição dos Confederados. It is formed and it is ratified in this year between February and March. Então, foi reformada e ratificada nesse mesmo ano, por volta do mês de março. So they come up with a new constitution to separate themselves from the federal government of the United Basicamente, States. eles criam uma nova Constituição para assim formalizar a sua divisão do sul. They have their own form of government. Eles têm a sua própria forma de governo. They have their own independent president, House of Representatives, Congress. Eles etc. tinham seu próprio presidente, sua própria Casa de Representantes, seu próprio Congresso, basicamente. And in this Confederates Constitution, they say that the federal state will not be able to control the other small states beneath it. That's what the Constitution said. Yeah. Nessa Constituição estava escrito que os Estados Confederados não poderiam ter controle sobre os Estados independentes. So all the states under the umbrella of the Confederates Constitution who upheld slavery Então, todos esses estados que eram do sul, que estavam dentro dentro do que se chama os Estados Confederados do Sul, the Constitution will not prohibit them from having slaves. They'll continue having slaves. a Constituição dos Confederados não
ia proibir de ter escravos. So they argued that the Bible sanctions slavery, Então, eles também tinham esse argumento de que a Bíblia, na verdade, permite a escravidão. and that having slavery is a God-instituted institution. E que, na verdade, ter escravidão é uma instituição criada e apoiada por Deus. And to fight slavery is fighting God. E que lutar contra a escravidão seria basicamente lutar contra Deus. They also came up with the motto for themselves. Motto. Então, eles também tinham criado seu próprio lema. And I think this motto was saying God will avenge. What is avenge? God will avenge. What is avenge? Like revenge. Então, esse lema dizia, Deus se vengará. So during this civil war, when they're fighting the North and the South, they have a motto that God is going to avenge the Northerners for not instituting slavery. Então, basicamente, no período da Guerra Civil, quando eles estão divididos, eles têm esse lema, onde eles acham que Deus vai se vingar contra o Norte por não ter se unido. Also in the year 1861, No ano 1861 também, we have a Baptist pastor by the name Pastor Mark. temos um pastor batista chamado Pastor Mark. He was a Baptist pastor. Pastor Mark. O pastor Mark, He was a Baptist pastor. esse pastor batista, He sends a request to the treasury to put a statement to recognize God. ele fez uma petição à Casa do Tesouro, acho que se chama assim, a Casa do Tesouro nos Estados Unidos, pedindo por uma frase religiosa. So he writes a letter in November 13th of 1861. No 13 de novembro de 1861, ele escreve uma carta, And he wants the nation to recognize God through instituting of a Christian motto. onde ele está pedindo que o país reconheça a Deus usando um lema religioso. So Congress goes and debates about a motto that they're going to come up with. Então, o Congresso... Congress, yes. They go to debate. Então, o what kind Congresso of vai motto- começar um debate para decidir qual vai ser essa frase religiosa. what kind of motto that they're going to bring into the state. Qual será o lema que eles vão usar? And they decide in God we trust. E foi aí quando eles escolheram finalmente em Deus confiamos. So let me read for you something. Então, me deixa ler para vocês uma coisa. Essa sugestão dele era diretamente você colocado nas notas? The suggestion that he made was specifically to actually print it upon the notes, upon the currency. Was that the petition that he made? Let me read it for you. Eu vou ler para vocês. Can you paraphrase? I'll try. So he says to the treasurer of the treasury, the person who is in charge of treasury department records in the United States, Então, ele disse bem assim para a pessoa que estava encarregada do tesouro lá nos Estados Unidos. Não sei como você chama, Casa da Moeda ou alguma coisa assim. Então, a Casa da Moeda. so he tells them that you are about to submit a report to Congress about your national finances. Então, ele disse para ele que vocês estão prestes já para escrever um reporte das finanças. To the Congress, they were? Ele está dizendo, eu sei que vocês vão escrever já uma carta com um reporte para o Congresso, como de costume. And he tells them that one thing you've overlooked is a fact touching our currency. E ele disse, tem um fato, tem um ponto que vocês não têm considerado a respeito à nossa moeda.
So he says that he proposes a motto on the coin recognizing God. E bem ali quando ele diz, vocês deveriam criar um lema para colocar e reconhecer a Deus na nossa moeda. So this is what he said. This would make a beautiful coin E ele disse bem assim, citando, to which no possible citizen could object. isso vai criar uma moeda muito linda que nenhum cidadão vai estar contra. This will relieve us from the ignominy of heathenism. Isto vai nos liberar também da ignomínia do paganismo. This will place us openly under the divine protection we have personally claimed. E isto vai também nos colocar de forma aberta baixo a proteção divina que estamos reclamando. No nation can be strong except in the strength of God, Nenhuma nação pode ser forte se não é pela força de Deus. or safe except in his defense. Nenhuma nação pode estar segura sem a sua defesa. The trust of our people in God should be declared on our national coins. E a confiança de nosso povo em Deus tem que ser reconhecida nas moedas de nosso país. And then they write back to him that they are going to consider it and they take the matter to Congress. A Casa da Moeda escreveu de volta para ele dizendo que iam considerar a petição e que iam mandar isso para o Congresso. So the matter is taken to Congress. It's decided in 1863. It's approved. Então, basicamente, assim foi como acabou chegando ao Congresso e em 1863 foi aprovado pelo Congresso. And it first appeared on 2-cent coins in 1864. Em 2 cents. 2 coin cent. Like a 2 cent. Okay. E pela primeira vez, o lema foi colocado nas moedas de 2 centavos em 1864. So it's approved in 1863. Então, foi aprovado em 1863. In 1864, it's put in the 2-cent coin. E em 1864 é colocado nas moedas de 2 centavos. And he recognizes that the motto "In God we trust" in the coin is a symbol of God's defense. That the motto in the 2 coins is a symbol of God's defense. The states. Yeah. Então, assim era como eles reconheciam, tendo essa frase na moeda, que Deus era a defesa deles. So in this period, we also have something to do with church and state. Então, já estamos vendo como nesse período temos o problema da igreja se juntando com o Estado. They argue slavery from the Constitution. They Eles argue about slavery from the Constitution. You mean the South. Os do Sul, Even the eles... North. Sorry? Even the North. Então, eles estão alguns estão defendendo a escravatura usando a Bíblia, But they also use the Bible to upheld church and state. e tem outros também usando a Bíblia to what? To uphold church and state. E também estão usando a Bíblia alguns para defender a união de igreja e Estado. In 1863, it's the midway of the Civil War. Quando chegamos a 1863, estamos no ponto meio, bem na metade da Guerra Civil. On January 1st, we have the Emancipation Proclamation by Lincoln. No 1º de janeiro é quando se faz a proclamação da emancipação. And the Emancipation Proclamation freed all the slaves in the South. Essa proclamação é aquela que liberta a todos os escravos do Sul. So it was also the Gettysburg Battle. The 1st of January. No, 1863. Esse ano é também o ano da Batalha de Gettysburg, And there was also the Gettysburg Address. onde também se dá aquele famoso discurso de Gettysburg. And this was the turning point of the Civil War. Tiny. Turning point. E é aqui onde nós também marcamos o ponto de virada da Guerra Civil 1860. And in the Gettysburg Address, Abraham Lincoln, for the first time, introduces the word "under God." No discurso de Gettysburg é quando Lincoln introduz pela primeira vez a frase baixo Deus. É assim? Embaixo de Deus? Ok. So he says, I'll just quote some of the things that Abraham Lincoln said. If you paraphrase it. Yeah, I'll paraphrase. Então vou tentar aqui ler um pouco sobre o
que foi que Abraham Lincoln disse nesse discurso? That they are engaged in a great civil war Ele disse: estamos engajados numa terrível guerra civil. and they're being tested whether the nation can endure long enough. E estamos, na verdade, sendo testados se a nossa nação pode sobreviver mais tempo. In a larger sense, they cannot dedicate. I'm trying to paraphrase it. So he says, we have come to dedicate a portion of that field Então, depois ele disse: nós temos chegado ao ponto de dedicar certa parte do território. They are in a field where the cemetery of some of the warriors of the Gettysburg Battle were being buried. Na verdade, ele se referia ao terreno, o lugar onde eles se encontravam, que era um cemitério onde as pessoas da batalha de Gettysburg estavam ali. They are honoring the brave men, the living and the dead, who struggled here. E ele disse que estávamos aqui fazendo honra aos homens corajosos que lutaram. And their work will not be forgotten. E disse: a obra deles não vai ser esquecida. So he continues and says that this dead shall not have died in vain, E depois ele disse: estes mortos não podemos permitir que esses mortos tenham morrido de forma vã. that this nation under God shall have a new birth of freedom, Mas essa nação, embaixo de Deus, tem que experimentar um novo nascimento. and that the government of the people by the people for the people shall not perish from the earth. E que a nação que é do povo para o povo e desde o povo não seja, não pereça. So he recognizes that for the first time, or he says for the first time, that this nation is under God. Foi essa vez que ele por primeira vez reconheceu que a nação deles estava embaixo de Deus. And we have been tracing that in the line of slavery, the Constitution has been trying so much to separate church and E state. nós já temos estado falando que, na verdade, a Constituição estava fazendo esforços para conseguir separar a igreja do Estado. That the state can only protect the civil liberties of the people and the religious liberty, but it cannot infringe on them. Onde a Constituição e o Estado deveriam sempre defender a liberdade civil e religiosa das pessoas e nunca forçá-las. So 1863 also the National Reform Movement is formed. É nesse ano 1863 quando o movimento de reforma nacional And this foi na- criado. Okay. And this National Reform Movement was at the forefront of bringing reform into the United States. E esse movimento de reforma nacional que estava puxando para criar certas reformas nos Estados Unidos. Even from the word itself, National Reform Movement, it's reforming the nation. Basicamente, só do nome nós podemos entender que eles estão tentando reformar, fazer a nação diferente. So the object of the National Reform Movement is national Christianity. That's a what? The object, Ok. the objective. O objetivo desse movimento era a cristandade. Uma cristandade nacional. So they want to institute national Christianity, Então, eles estão querendo constituir uma cristandade nacional and they will accomplish this through remodeling of the Constitution and legislations. e eles queriam alcançar tudo isso ao reformar a Constituição e algumas legislações. So they want to remodel the Constitution to Então, eles- allow Christianity to be a national religion. Então, eles queriam remodelar a Constituição para permitir que se diz cristianismo ou cristandade? Para permitir que o cristianismo fosse a religião nacional desse país. But when it is organized in 1863, Só que quando foi organizado esse movimento em 1863, sorry, when it is formed in 1863, na verdade, quando foi formado nesse ano, only until 1864 is it organized and they start their work. não foi até 1864 quando eles se organizaram e eles conseguiram começar a trabalhar. So it is made up of Protestant churches É um movimento criado ou apoiado por igrejas protestantes. They're in this history of the Civil War.
e estão bem ali na história da Guerra Civil. They see what is happening in the nation of the United States, E todos eles enxergam o que está acontecendo com a nação. and they say that the civil war is a result of removing God away from the state. E eles usavam o argumento de que a Guerra Civil é um resultado de ter tirado a Deus do Estado. So we will come to that later on. E nós vamos voltar para esse ponto depois. So we have also said that the 2-cent coin is stamped to the new national motto. E já nós dizemos que esse ano é quando a moeda de 2 centavos foi colocada a frase em Deus confiamos. So in 1865, it's the end of the Civil War. No ano 1865 é quando acaba a Guerra Civil. So it is also decreed by the Congress E foi decretado também pelo Congresso naquele ano that all currency shall be stamped with the phrase "In God we trust." nesse ano que todas as moedas de And todo valor tem que ter a frase em Deus confiamos. we also have the 13th Amendment introduced into the Constitution. É também um ano em que a 13ª emenda The foi 13th feita à Constituição. 13ª emenda foi feita. Okay. Uhum. The 13th Amendment abolishes slavery. Essa é a emenda que abole a escravidão. And all the slaves, around 4 million plus, are released and they are free citizens. E todos os escravos que ainda estavam em escravidão foram liberados imediatamente. So in this history of the Civil War, Nessa história da Guerra Civil, we have a confrontation between the South and the North. temos uma confrontação entre o sul e o norte. All of them are looking into the Constitution, but they have different conclusions. Todos eles estão olhando a Constituição, só que chegam a conclusões diferentes. The South is looking into the Constitution and saying that slavery is instituted. Eles olhavam a Constituição, o sul, e diziam que a escravidão estava permitida. The North are looking into the Constitution and they are saying that the framers of the Constitution did not allow slavery. E o norte estava lendo a Constituição também, mas diziam que, na verdade, ela não permitia a escravidão. Also, in this period of time, we have the National Reform Movement. Já sabemos que estamos num período onde o movimento de reforma nacional está em existência. And the National Reform Movement want to bring national Christianity into the United States. E esse movimento que está querendo trazer o cristianismo aos Estados Unidos. So this is external to the United States. External in the United States. External. Yes. Então, isso seria externo aos Estados Unidos. But we also know during the history of 1863, we have the Millerite movement ending. Mas sabemos que no ano 63 é quando acaba o movimento millerita. And also the Millerite movement had a perspective on what was happening in the United States. E também o movimento millerita tinha sua perspectiva, tinha o que dizer sobre a escravatura. So as we make our final remarks, E ao começarmos a fazer nossos últimos pontos de hoje, we shall look at the National Reform Movement in relation to Ellen White. nós queremos ver o movimento de reforma nacional em relação com a irmã White. So the National Reform Movement, O movimento de reforma nacional, if you compare and contrast it with the perspective of the Millerites and Ellen G. White, se vocês o comparam com a perspectiva da irmã White, both recognize that the United States is being judged. eles dois acreditam e concordam que os Estados Unidos está baixo um juízo de Deus. So in 1798, the United States is given a cup. Em 1798, aos Estados Unidos foi-lhe dado uma copa, We said in 1798, copo. we have the Alien and Sedition Act. E também aquele ato de alien e sedição. And in this Alien and Sedition Act, they are promoting slavery. Nesse ato, eles promovem a escravidão. And the United States was supposed to separate church and state and avoid slavery. Mas os Estados Unidos, eles tinham que separar a igreja e o Estado e acabar com a escravidão. So when they put the Alien and Sedition Act into law, Então, quando eles passam esse ato de
alien e sedição, So God is beginning to judge them, Deus começou a julgá-los. and they are given a period of 63 years, E foi-lhes dado um período de 63 anos. all the way to 1861. Ou seja, até o ano 61, God is fed up with them, onde Deus já se... Como diz? Deus já não teve mais paciência com eles. their cup of probation is filled, Ou seja, a copa de prova deles já estava cheia. and God has decided to judge them. E Deus decidiu julgá-los. So it is correct during the period of the Civil War that God is judging the United States. Is correct. Yes. Então, os dois estão corretos em que no período da guerra civil, So this Deus está de fato julgando a nação. so the United States is under judgment. Assim, sabemos que os Estados Unidos estão embaixo de um juízo. So the National Reform Movement and Ellen White are saying that the United States is being judged. Então, o movimento de reforma nacional e a irmã White, eles estão dizendo que os Estados Unidos está passando por um juízo divino. Ellen White is saying that the United States is being judged because of the sin of slavery, A irmã White diz que é por causa do pecado da escravidão and that the man has degraded so low to own another man's property. onde o homem se degradou a tal ponto que acham que é dono de um outro homem. The National Reform Movement, they are Protestants. O movimento de reforma nacional, eles são protestantes. They're saying the United States is being judged Eles dizem que os Estados Unidos estão sendo julgados, but their reason is that the United States is being judged because they have separated church and state. mas eles dizem que a razão desse juízo é porque os Estados Unidos separou a igreja do Estado. So when they come up in 1863, they want to bring Christianity or religion back to the state. Então, quando eles são criados ou formados no ano 1863, o movimento de reforma nacional, eles querem trazer a igreja de volta com o Estado. But we have traced so far that the United States is a secular government, is not a Christian government. Mas nós temos dito várias vezes que os Estados Unidos é um país, é um governo secular, não é um governo religioso. And because they were coming out of the period of the 1260, they were supposed to separate secularism and religion. E como eles eram pessoas que estavam saindo dos 1260 anos, eles tinham que separar o secularismo da religião. So in the period of the Civil War, we have two streams of information. Então, no período da Guerra Civil, temos duas fontes de informação. One stream is saying that God is judging because we have separated church and state. Uma fonte está dizendo que eles estão sendo julgados por ter separado a igreja e o Estado. Another stream is saying that the United States is being judged because of their sin of slavery. E a outra está dizendo que eles estão sendo julgados, mas pelo pecado da escravidão. So the United States is given a probationary period of 63 years to repent of her sin and abolish slavery. Então, Deus deu-lhe 63 anos para se arrepender desses pecados e abolir a escravidão. So even though slavery is abolished in 1865, Então, mesmo que a escravidão foi abolida em 1865, Ellen White still writes that the heart of the slave man and the slave master is still there. ela diz que o espírito e a mentalidade da escravidão estava ainda. So the motives of the slave master to own another person is still in the hearts of the people of the United States. Então, os motivos daquele senhor dos escravos que quer segurar outra pessoa como escravo existia ainda nos corações. So there is a line we traced yesterday, Tem uma linha que nós fizemos ontem, beginning from 1798, que começa em 1798 to 1863. até 1863. So in 1789 we see the rise of the United States. No 98 temos o levantar dos Estados Unidos. In October 22, 1844, No 22 de outubro we have the third angel's message arriving. temos a chegada da terceira mensagem. But also we have
an election year in the United States. Nós temos também ano de eleições nos Estados Unidos. So we shall look at that later on. Isso vamos ver pouco depois. But also we can trace something significant in 1850. Só que também podemos marcar outra coisa interessante no ano 1850. And we said it was the Fugitive Slave Act. E nós já dizemos que esse foi o ato dos escravos fugitivos. In 1861 is the beginning of the Civil War. In 1863 it's the midpoint of the Civil War. 61. Midpoint, the beginning. E no 61 temos o começo da Guerra Civil e o ponto no meio seria o 63. So in this history, Nessa história, the United States is also being judged, os Estados Unidos estão sendo julgados. but also God's people are under investigation. Só que o povo de Deus também está nesse período de investigação, de provação. This is also the period of the Millerite history. É o período que nós chamamos o período Millerita. So we have two movements running in this period, the United States and Seventh-day Adventism. Então temos coisas sendo julgadas, duas instituições, o Adventismo e os Estados Unidos. We can trace external events and internal events in this life. Então podemos traçar eventos internos e eventos externos. What happened in 1798 internally? O que aconteceu em 1798 internamente? Sister Rosie? In 1798, Em 1798. in 1798 is the time of the end, right? Em 1798 temos o tempo do fim, não é? What happened in 1798 internally O que aconteceu internamente nesse ano? in relation to God's people? Em relação ao povo de Deus. Em relação ao povo de Deus. The arrival of the first angel. Okay. So we have the first angel's message. Então temos o primeiro anjo. And what is the purpose of the first angel's message? Qual é o propósito do primeiro anjo? What is the work of the first angel? Qual é a obra desse anjo? To bring the message. It's a message. What is the work of this message? Essa seria a mensagem, mas qual é a obra da mensagem? So before 1798, what do we have? Ou seja, antes de 1798, o que é que temos? We have a period of darkness. So we have the 1260. Ou seja, os 1260 anos. You have said it's the period of darkness. O período de trevas. So when the first angel message comes, what is it coming to do? Então, quando o primeiro anjo chega para fazer o quê? In relation to darkness. Em relação às trevas. To bring light. So it's bringing light. Trazer luz. So this is a period of darkness. Esse é o período de trevas. We have church and state. Temos igreja e estado. The light of the first angel message comes. A luz do primeiro anjo chega. It is supposed, first of all, to separate church and state. A separação da igreja e estado. But also it's creating a movement. Só que também cria um movimento. And we know this is the beginning of the Millerite movement, Sabemos que esse é o começo do movimento Millerita. right? So the first angel's message is coming to tell the Protestant churches Então, essa mensagem chega para falar para os protestantes, that come out of Europe, go to the United States, que era sair dos Estados Unidos e sair da Europa para chegar aos Estados Unidos, and when you reach there, create a movement that is going to separate church and state. para ali criar um movimento que separe a igreja do Estado.
So in October 22, 1844, No 22 de outubro de 1844, we have said it's the arrival of the third angel's message. temos a Arrival chegada do terceiro anjo. of the third angel's message. There's a disappointment, Temos um desapontamento and the people enter into despair. e as pessoas começam a sentir